Graça e paz a todos. Eu estou aqui para mais um momento de reflexão na palavra, para mais uma vez nós escutarmos a voz do Senhor nosso Deus, aquilo que Ele nos quer falar através da Bíblia Sagrada. E o texto que eu separei para a nossa meditação de hoje está no Salmo 81. O Salmo 81 tem o seguinte título: Ao diretor de música segundo o Gittite de Asaf. A autoria desse salmo é de Asaf, mas este salmo foi encaminhado ao diretor de música para que ele fosse introduzido junto àqueles louvores selecionados que eram cantados ali no templo, no momento da adoração, do louvor do povo de Israel. É algo muito parecido com aquilo que acontece hoje também na igreja, quando nós separamos louvores, observamos aí as letras, a melodia, e junto com o Ministério de Louvor nós introduzimos novos louvores na pasta de louvores do nosso ministério ali na igreja para nós cantarmos e louvarmos nos momentos do nosso culto. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para esta expressão que nós encontramos aqui no título deste salmo, segundo Gittite. Esta expressão do hebraico, ela significa vindima. Isso significa dizer que este louvor ele foi separado para momentos em que o povo estaria diante do Senhor com muita gratidão por conta da colheita que eles haviam recebido como bênção do Senhor. Então eles se colocavam diante do Senhor com muita gratidão pela colheita, pelo que eles colheram como frutos da terra, e eles estavam ali adorando e louvando a Deus com este salmo. Então este salmo, além de ser um salmo de gratidão, ele também nos traz uma exortação tremenda. Este salmo aqui, Deus usa Asaf como seu porta-voz. Deus vai falar na primeira pessoa ao seu povo. E nós observamos isso no versículo 11 e 12, quando o texto nos diz assim: Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram segundo os seus próprios conselhos. Deus aqui está exaltando o povo, porque tão importante quanto nós recebermos as bênçãos de Deus, os frutos da terra, termos as nossas necessidades supridas, é também a palavra do Senhor, a voz do Senhor que nos chega como orientação para a nossa vida. Deus, Ele quer o melhor para nós. Então Deus, Ele traz essa exortação ao povo dizendo: o meu povo não me quis ouvir, o meu povo me rejeitou. Porque não ouvir a palavra de Deus, não ouvir a voz de Deus, significa rejeitar o próprio Deus. E por isso eu preciso dizer que quem não ouve a Bíblia, quem não está atento àquilo que a Bíblia Sagrada ensina, ou não aceita aquilo que a Bíblia Sagrada coloca como palavra de Deus, também está rejeitando o próprio Deus. Quem diz que tem a Deus, mas rejeita a Bíblia Sagrada como palavra de Deus, é mentiroso, não está sendo verdadeiro. Porque o Deus que as pessoas muitas vezes dizem que conhecem, eu não sei vocês, mas eu já vi muitas pessoas dizerem assim: eu creio em Deus, eu temo a Deus, eu tenho Deus comigo, mas rejeitam a Bíblia Sagrada como palavra de Deus, não querem aceitar aquilo que a Bíblia Sagrada ensina. Isso é uma falácia. Esse Deus que essas pessoas creem não é o Deus verdadeiro, mas é um conceito que elas assumiram para elas mesmas a respeito de Deus. Porque o verdadeiro Deus, o único Deus eterno, poderoso, é o Deus da Bíblia. Fora o Deus da Bíblia, não existe outro Deus. Essa é a grande verdade. Então essas pessoas que dizem que temem a Deus, que conhecem a Deus, que andam com Deus, mas não reconhecem a Bíblia Sagrada como palavra de Deus, nem andam segundo os seus princípios, não estão reverenciando e vivendo diante do Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro é o Deus da Bíblia. E a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus. Nós não vamos encontrar a palavra de Deus em nenhum outro lugar, em nenhum outro livro. Nós podemos até encontrar segunda mão, segunda via, não é? Por exemplo, um livro lá que de repente o autor está comentando o texto bíblico e citando o texto bíblico. Então ele está fazendo isso como segunda via. A gente está recebendo a palavra de Deus por um segundo caminho. Mas o caminho direto, acessível diretamente a Deus, a sua palavra é a própria Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Não só contém a palavra, mas ela toda é a palavra de Deus, voz de Deus para a nossa vida. E Deus está dizendo: se alguém rejeita a minha voz, rejeita a minha palavra, essa pessoa também está me rejeitando.
Portanto, não existe essa de dizer, eu tenho a Deus, eu estou com Deus, e rejeitar a sua palavra, porque o verdadeiro Deus é o Deus da Bíblia, e a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. E aí o que é que acontece quando se rejeita a voz de Deus e quando se rejeita a Bíblia Sagrada como palavra de Deus? Acontece o que nós vamos ver aqui no versículo 12. Quem não ouve a Deus, Deus vai entregar essa pessoa ao quê? Ao seu próprio coração e aos seus próprios caminhos. Pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram segundo os seus próprios conselhos. Então, triste coisa é quando se rejeita a Deus, se rejeita a sua palavra e Deus entrega essas pessoas ao seu próprio coração. Sabe por quê? Porque essa própria palavra, lá no livro de Jeremias, capítulo 17 e o verso 9, vai nos dizer que o coração do homem é enganoso mais do que todas as outras coisas. Olha só, se existe qualquer coisa nesta vida que é enganosa, o que Jeremias está dizendo é que o coração do homem é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Por isso os homens que são entregues aí ao seu próprio coração, porque rejeitaram a Deus, o fim dessas pessoas será um fim terrível, porque eles seguiram o seu coração e o seu coração é um coração enganoso. Mas o texto diz também que Deus vai os entregar aos seus próprios caminhos, como diz aqui, e andarão segundo os seus próprios conselhos. Andarão segundo os seus próprios conselhos, está dizendo que Deus os está entregando ao seu próprio caminho. Deus os está entregando aos seus próprios conceitos. E o que é que isso vai gerar? Vai gerar a morte. Por isso eu quero dizer para você hoje, nesse momento de reflexão, não rejeite a voz de Deus. Não rejeite a palavra de Deus. Não rejeite a Bíblia Sagrada. Ela tem o melhor de Deus para a sua vida. Não rejeite a voz de Deus nem a Bíblia, porque se você fizer isso, você vai estar rejeitando a Deus. Então não rejeite ao próprio Deus. Deus, ele quer o melhor para você. E você vai receber, sabe o quê? Você vai receber iluminação sobre o seu coração, porque você não vai estar mais entregue ao seu próprio coração. Seu coração agora vai ser um coração temente a Deus. E um coração temente a Deus vai produzir frutos para a vida eterna. Você vai receber iluminação não somente para o seu coração, mas também para a sua mente, que vai ajudar a você não andar pelos seus próprios conselhos, pelos seus próprios conceitos, mas segundo aquilo que são os princípios, os conceitos, o caminho, o conselho do Senhor nosso Deus, que vai fazer com que você seja uma pessoa muito abençoada. E continue recebendo esta graça, essas dádivas de Deus, como nós vemos aqui que foi o propósito do Salmo, de fazer com que o povo esteja diante do Senhor com muita gratidão por toda a colheita, por todo o fruto, por toda a bênção que Deus estava derramando na vida deles. Então, ouça a voz de Deus. Aceite a Bíblia Sagrada como palavra de Deus. Ela é palavra de Deus para a sua vida. E certamente, Deus vai estar com você, lhe abençoando de uma forma tremenda, iluminando a sua mente e o seu coração. Que Deus abençoe a vocês e eu espero em outro momento estarmos juntos mais uma vez.